Olá, eu sou a professora Priscila Guedes e nessa aula nós vamos falar das inequações quociente. Bem, vocês vão ver que resolver uma inequação quociente é muito semelhante ao que a gente vem fazendo para resolver as inequações produto, né, através do estudo dos sinais de funções afins. Bem, então vamos ao nosso exemplo de inequação quociente. Nós queremos resolver a inequação 2x mais 1 dividido por x menos 2, que é menor ou igual a zero no conjunto universo dos números reais. Bem, para isso, eu vou considerar a função f de x igual a 2x mais 1 e vou considerar a função g de x igual a x menos 2. Vou fazer o estudo do sinal de cada uma delas, porque eu sei que o quociente, ele vale a regra de sinal, né? Então, esse quociente, para ser menor ou igual a zero, então eu posso ter as opções f de x menor ou igual a zero e g de x maior do que zero, ou f de x maior ou igual a zero e g de x menor do que zero. Repara que g de x, por representar aqui o denominador, nunca pode ser igual a zero, ok? Bem, então vou estudá-las como funções afim. Aqui nós temos a raiz de f igual a menos 1/2. Então, a interseção com o eixo x, quando x é igual a menos 1/2. Bem, o coeficiente angular da função f é igual a 2, positivo, então significa que essa função f ela é crescente. Então, aqui eu tenho um esboço do seu gráfico em relação ao eixo x. Para valores menores que menos 1/2, a função f é negativa. Para valores maiores que menos 1/2, a função é positiva. A função g de x, por sua vez, tem como raiz x igual a 2. Repara que o coeficiente angular dela é igual a 1, positivo, então f também é uma função crescente. Então, um esboço para o seu gráfico pode ser esse aqui. Repara que quando x é menor do que 2, a função g é negativa, e quando x é maior do que 2, a função g é positiva. Então, assim como nas inequações produto, eu vou montar aquela tabela com as retas, com o eixo das abscissas, né? O eixo x, aonde em cada um deles eu vou representar os sinais da f, da g e do quociente f por g. Então, aqui eu vou colocar os sinais da f de x, aqui da g de x e aqui f de x dividido por g de x. Bem, as raízes das funções f e g menos 1/2 e 2, eu já vou logo localizar. Então, aqui, menos 1/2, menos 1/2 também nas outras duas retas. 2 também vai ser 2, a posição aqui, ó, nas outras duas retas. Bem, função g de x tem raiz menos 1/2, então, zero aqui em menos 1/2, negativa para valores menores de que menos 1/2, positiva para valores maiores. Função g de x, a raiz é 2, negativa para valores menores que 2, positiva para valores maiores que 2.
Bem, então, vou fazer o quociente f por g, né? Então, quando x é menor que menos 1/2, f é negativa, g também. Então, quando eu divido um número negativo por outro número negativo, esse quociente vai ser positivo. Em menos 1/2, f é 0, g é negativa. Então, 0 dividido por um valor negativo vai dar 0. Entre menos 1/2 e 2, f é positiva, g é negativa, positivo dividido por negativo, negativo. Muita atenção para o que vai acontecer agora quando x é igual a 2. Por quê? A f ela é positiva quando x é igual a 2. A função g ela é igual a 0 quando x é igual a 2. Se eu quero fazer f dividido por g, positivo dividido por 0, eu não posso definir por 0, dividir por 0. A divisão por 0 não está definida. Então, neste caso, essa divisão ela não está definida para x igual a 2. Então, não importa qual sinal que eu quero observar através da inequação. Esse 2 aqui, ele nunca vai ser solução, porque o quociente não está definido para x igual a 2. Então, para indicar isso, nós podemos colocar já uma bolinha aberta sobre a reta x em x igual a 2. Para ter certeza que a gente não vai esquecer, não se distrair com a continuidade do desenvolvimento da minha questão, eu vou colocar aqui em cima duas letrinhas, ND, que vão representar não definido. Então, significa que esse quociente não está definido quando x é igual a 2. Esse ND vai ajudar a eu me lembrar disso na hora de chegar à solução da inequação, né? Porque a gente está estudando sinal com o objetivo de resolver a inequação. E quando x é maior do que 2, f e g são positivas. Então, o seu quociente também é positivo. Bem, o que nós queremos são os valores de x para que esse quociente f por g seja menor ou igual a 0. Bem, ele é menor que 0 entre menos 1/2 e 2. É claro que em 2 esse intervalo vai ficar aberto, como nós falamos, não está definido. Em menos 1/2, o intervalo fica fechado, porque zera o quociente. E nós queremos essa solução também. Então, a solução da nossa inequação vai ser o intervalo fechado em menos 1/2, aberto em 2. E a gente termina aqui essa aula.